Irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos meditar nos versos de número 20 a 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso de número 20 ao verso de número 28. Mesmo assentados, irmãos, como todos se encontram, com toda reverência e atenção à palavra do nosso Deus que assim nos diz. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te suplicamos, Pai, que o teu Santo Espírito que está entre nós e habita em nós, nos traga entendimento, ó Deus, da tua vontade e do teu querer, e principalmente do ensino que o Senhor nos trará nesta noite, ó Pai. Que ao conhecermos, ó Deus, a tua revelação e aquilo que o Senhor fala, ó Pai, não que diz respeito apenas à nossa vida em nosso particular, mas acerca dos acontecimentos, ó Deus, proféticos, dos quais aguardamos, ó Deus, a redenção. Te pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, o nosso coração, ó Deus, seja perseverante nessa esperança que está em teu santo nome. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo nós meditamos e vimos como que o apóstolo Paulo refutou a ideia de que alguns que estavam na cidade, na igreja de Corinto, pregavam acerca da não existência da ressurreição de mortos. Como falamos, não que eles estavam dizendo somente que Jesus não ressuscitou. Eles estavam dizendo que ninguém havia ressuscitado. E se ninguém havia ressuscitado, logo também Cristo não havia ressurgido dos mortos. E então o apóstolo Paulo, ele, nos últimos versículos, do versículo 11 ao versículo 19, ele exorta esses irmãos do perigo que é de viver uma vida cristã sem crer na ressurreição de Jesus. Pois sem a ressurreição de Jesus, não somente a nossa pregação, mas o nosso testemunho e a nossa fé se torna inválida, se torna sem valor, pois nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, nós pregamos esse fato histórico e nós esperamos que, assim como Ele, ressurgindo dos mortos, subiu e se assentou à destra de Deus, que Ele voltará em resgate pela sua igreja. Então, observe, irmãos, que no versículo número 20, o apóstolo Paulo ele já faz o contraditório daquele argumento que ele havia falado. Ou seja, do verso 11 ao verso 19, ele sempre iniciava o seu argumento dizendo: se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, ou seja, como se ele estivesse pegando a falácia, né, e a incredulidade daqueles que estavam em Corinto, dizendo: olha o perigo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens.
E agora refutando isso, ou seja, não é se Cristo não ressuscitou, ele ressuscitou. Isso é verdade, isso é fato. E ele fala no verso 11 justamente dizendo, ele ressuscitou assim como as Escrituras afirmam. Ele ressuscitou assim como Pedro o viu, assim como os 12 apóstolos o viram, assim como mais de 500 irmãos de uma só vez puderam vê-lo. E Paulo encerra dizendo, eu também o vi. E tendo essa convicção da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo então inicia o verso 20 dizendo, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, essa é a verdade. E quando ele afirma que Cristo ressuscitou dentre os mortos, o apóstolo Paulo agora, irmãos, ele passa a trazer uma ideia escatológica da ressurreição de Jesus. E é nesta profecia, ou seja, é nessa revelação que nós devemos colocar a nossa esperança. Pois quando ele diz que, sim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele anuncia dizendo, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa expressão, irmãos, às vezes a gente, na velocidade da leitura, quer traduzir como sendo Jesus o primeiro a ressuscitar. O que, em termos gerais, não está errado, mas em termos cronológicos, sim. E o termo primícias está mais linkado aqui a um argumento que o apóstolo Paulo usa do contexto da época, que era um contexto totalmente rural, onde o culto a Deus tinha a simbologia, né, das ofertas que eram trazidas dos frutos da terra. Então, para um agricultor, para aquele que planta o alimento, para aquele que plantava o trigo, plantava a soja ou planta qualquer outro vegetal, ele sabe que primícia tem a ver não apenas com os primeiros frutos, mas tem a ver com a garantia do fim. Então, naquele contexto, quando o agricultor ele plantava o seu cereal, os seus vegetais, os primeiros frutos ele pegava e, digamos assim, mostrava no mercado. Inclusive, havia uma festa em Israel que chamava a festa das primícias, que parte desses primeiros frutos eram levados também ao templo para que fossem ali ofertados aos sacerdotes e ao Senhor. Mas, no contexto da época, a pessoa avaliava a qualidade da plantação de acordo com o fruto das primícias. Então, se os primeiros frutos eles não eram vistosos, ele não demonstrava qualidade, isso apontava que os demais frutos, aquelas colheitas que viriam após as primeiras colheitas, não viriam boas. Então, o preço caía, você tinha que vender a sua plantação num preço mais baixo. Mas quando você pegava as suas primícias, ou seja, os primeiros frutos da sua plantação, e eles eram vistosos, e eles eram de boa qualidade, o preço aumentava, então as pessoas poderiam ali fazer um contrato dizendo assim, olha, eu não vou comprar apenas a primícia, mas eu quero comprar o restante da plantação. Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando que Cristo ressurgiu dos mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, é para que a gente veja na qualidade da ressurreição de Jesus aquilo que nós vamos ter no fim, a nossa ressurreição. De que a nossa ressurreição no último dia será do mesmo caráter do qual foi a ressurreição de Cristo. Veja, a gente sabe, à luz da palavra de Deus, que o profeta Elias ressuscitou o filho de uma viúva. Sabemos que o próprio Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas a nossa ressurreição em nada tem a ver com a ressurreição de Lázaro e em nada tem a ver com aquela viúva de Sarepta. Por quê? Porque todos aqueles que experimentaram aquela ressurreição, eles vieram a morrer novamente. Lázaro foi ressuscitado dos mortos, mas em tempo depois ele morreu de novo. Jesus é a primeira ressurreição daquele que não morre mais, daquele que se torna agora imortal, daquele que é
eterno. Então, o apóstolo Paulo, quando ele anuncia, dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, dos que estão mortos, daqueles que morreram nele, fazendo assim com que a gente olhe para a ressurreição de Jesus e creia, e coloque a nossa esperança de que no último dia nós ressuscitaremos na mesma garantia, esperança e segurança da qual Jesus ressuscitou, mostrando assim que é mais do que uma doutrina, é mais do que um ensinamento, é fé, é esperança, é a confiança que nós temos colocado no nome do Senhor Jesus. Por isso, então, o apóstolo Paulo ele traz essa perspectiva que a igreja, eu e você, devemos ter acerca da nossa esperança do nome de Jesus. Mais um outro ensino o apóstolo traz aqui no versículo de número 21. Veja comigo, diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Paulo aqui resgata, irmãos, a doutrina da representação pactual, ou seja, todos nós estávamos ligados a Adão no pacto das obras. E nesse pacto das obras, que Adão desobedeceu e ele falhou, todos nós recebemos a consequência da falha do pacto. E por isso que nós morremos, todos nós descendentes de Adão. Mas agora, Paulo diz, da mesma forma que o ser humano, ele experimenta a morte, e a morte veio por um homem, e esse homem é Adão, nós também veremos e experimentaremos a ressurreição acerca de Jesus. Ou seja, a diferença é que enquanto toda a humanidade está alicerçada no pacto da obra em Adão, somente a igreja está pactuada no pacto da graça em Cristo Jesus. Então ele coloca que, além da ressurreição de Jesus ser a garantia de que nós ressurgiremos, ele agora diz, nós estamos pactuados, ou seja, comprometidos em Cristo Jesus através do pacto da graça. E assim, todos serão vivificados em Cristo. E ele explica no verso 22, dizendo, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, até o verso de número 22, o apóstolo Paulo ele traz a resposta para aqueles que, de alguma forma, duvidavam acerca da ressurreição. Estavam incrédulos de que não havia ressurreição de mortos, que não havia vida eterna, ou seja, para aqueles que duvidavam da ressurreição, a vida acaba na morte, a vida acaba na sepultura. O apóstolo Paulo agora ele diz, não é assim. A vida não acaba na sepultura. Inclusive para aqueles que são incrédulos. Inclusive para aqueles que não creem em Jesus. Todos serão ressuscitados. Uns para o prazer e o gozo da vida eterna em Cristo e outros para o castigo eterno. Mas todos irão ressuscitar. Não é uma coisa apenas que diz respeito à igreja. A igreja, sim, pactuada em Cristo, no pacto da graça, tem a garantia do prazer da vida eterna em Cristo Jesus. E aí, então, do verso de número 23 em diante, o apóstolo Paulo ele vai trazer a doutrina de escatologia, mostrando como que a ressurreição de Cristo ela tem a ver com os últimos dias e o que nós, como igreja, devemos aguardar. E aqui, irmãos, fica uma reflexão. A gente pensa, às vezes, que escatologia é estudar apenas o livro do Apocalipse e estudar, assim, de fatos que irão acontecer, talvez quando a gente nem vivo estaremos. Mas escatologia tem a ver com o último dia. A doutrina da escatologia é o estudo das últimas coisas. Sim, a gente realmente pega aquilo que está profetizado acerca dos últimos eventos. Mas a pergunta que eu lhe faço é, qual é o meu e o seu último dia?
Quando nós pensamos em escatologia, a gente tem que pensar no dia de hoje. A gente tem que pensar no agora. Nós não sabemos se hoje é o nosso último dia. Nós não sabemos se amanhã será o nosso último dia. Nós não sabemos quantos anos, quantos meses, quantas semanas nós temos pela frente. E nós não devemos ter medo de pensar no dia de hoje como último dia, como um dia escatológico, como um dia, digamos assim, para fazer a última coisa. Pois o apóstolo Paulo, ele toma essa mentalidade dizendo o seguinte, olha, crer na ressurreição de Jesus é crer que se hoje for o dia da nossa morte, não é o fim. É nessa esperança que nós podemos crer no porvir. Não é pela minha boa saúde. Eu posso pegar os exames, os últimos exames, o último check-up que eu fiz com o médico, né? E ele falar assim, olha, as suas taxas estão boas, sua saúde vai bem, graças a Deus não apareceu nenhuma infecção, nenhuma inflamação, mas que garantia isso nos dá de de dias e anos pela frente? Nenhum. E o apóstolo Paulo, então, quando ele fala à igreja, dizendo, irmãos, de fato, Cristo ressuscitou. Ou seja, existe sim um amanhã que é eterno, um amanhã que durará para sempre. E somente aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para a vida. Aqueles, porém, que morrerem sem Cristo, ressuscitarão para a morte eterna, para o afastamento eterno do Senhor. E aí, então, observe comigo, irmãos, quando ele garante que há, sim, ressurreição de mortos, e que, assim como em Adão entrou a morte, mas em Cristo nós somos vivificados, ele então diz, cada um, porém, por sua própria ordem, versículo 23. Cristo, as primícias. E veja, mais do que ser o primeiro, aqui a primícia tem que ser entendido e crido como a garantia. Lembre-se do agricultor, ele mostrava assim, olha a garantia aqui dos frutos que eu vou colher. Então, na ordem, Cristo é a garantia de que ressurgiremos dos mortos. Ele diz, Cristo, as primícias. E depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E isso precisa ficar claro, irmãos, para a clareza da nossa fé. Quem é o nosso adversário? Contra quem nós lutamos? Contra o que nós vivemos? Às vezes a gente acha que deve escolher lutas a lutar, inimigos a combater. E aqui o apóstolo Paulo ele demonstra muito claro, dizendo o seguinte, olha, todos os inimigos já foram derrotados. Todos eles já foram destruídos. O último que será derrotado é a morte. E aí, veja, nós devemos viver a vida, irmãos, não preocupados em escolhermos inimigos. Veja como que a escatologia tem a ver com o último dia, para que a gente perceba que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo. Que aquele que pensa politicamente diferente de nós não é o nosso inimigo. Que aquele que está em outra denominação não é o nosso inimigo. Para que a gente entenda que nós não temos adversários à nossa frente. Isso não quer dizer que não vamos ter adversidade. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas. Mas o que o apóstolo Paulo deixa claro à igreja, diz assim, queridos, o Senhor está reinando. E com o seu reinado, ele derrotou todos os nossos inimigos. Falta somente um. Só falta um inimigo, a saber, a morte.
E fica aqui claro, irmãos, se Cristo, quando vier, nós não estivermos vivos, é porque esse último inimigo nos derrotou. Um dia, todos nós vamos perder para a morte. Um dia, todos nós seremos sepultados se Cristo não retornar antes. Essa é uma realidade, eu não posso nem dizer que isso é spoiler, porque todo mundo sabe disso. Agora, se essa é a realidade, e que nós não sabemos o dia, se é o dia da nossa morte ou o dia da vinda do Senhor, o que o apóstolo Paulo, então, ele mostra aos irmãos? Queridos, tenham plena confiança e esperança em Cristo, pois Ele é primícia, ou seja, Ele é garantia, Ele é segurança de vida eterna. Depois, se você está em Cristo, não há o que temer. Agora, se nós não estivermos em Cristo, há sim o que temer. Não há maior tragédia sobre a vida humana do que morrer sem Jesus. Essa é a maior tragédia que um ser humano pode experimentar. Talvez você pode imaginar, fulano morreu num acidente trágico. O avião em que ele estava caiu, o navio em que ele estava naufragou, a doença que ele acometeu não tinha cura. Isso não é a maior tragédia. A maior tragédia é viver tudo isso sem ser achado em Cristo Jesus. A maior tragédia é experimentar a morte sem estarmos na companhia daquele que é a vida, e a vida em abundância. Logo, uma vida boa não é morrer dormindo, não é morrer de idade. Vida boa, irmãos, é ser achado em Cristo Jesus, é ter a vida na companhia daquele que é a própria vida. Então, o apóstolo Paulo diz que depois que os que são de Cristo, na sua vinda, serão ressuscitados. E essa é a promessa. Quantos amigos, quantos familiares, quantas pessoas queridas para nós não sepultamos, especialmente nos últimos 2 anos em que os números de óbitos foram contados em todas as mídias. A esperança que nós temos é que no dia de Cristo, aqueles que não importa se morreu de Covid, de câncer, de acidente, de seja lá qual for a forma de ter sido tombado pela morte, a verdade é que, independente de como foi, no último dia, se estão em Cristo, serão ressuscitados. E então, o apóstolo Paulo diz, por que tudo isso? Por que nós devemos crer que Cristo irá nos ressuscitar dos mortos? E ele, então, aqui diz, veja comigo na continuidade do versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 110. Veja que o apóstolo Paulo ele faz aqui 2 citações do Salmo. Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse é um salmo, irmãos,
profético, porque é um salmo messiânico, que fala de Jesus. E aqui, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, após Cristo haver ressuscitado dos mortos, é que ele diz: assenta-te à minha direita. Onde que Jesus está hoje, ressurreto? Está à destra do Pai. Foi isso que Estevão viu quando estava sendo apedrejado por causa do testemunho da sua fé. No livro de Atos, Lucas relata que enquanto ele era apedrejado, e ele, de forma misericordiosa, dizia: Pai, não lhes impute essa transgressão, perdoa a cada um desses que me atiram pedras, porque eles não sabem o que estão fazendo. O conforto e o consolo de Estevão foi na hora em que ele estava perdoando os seus inimigos, ele viu Cristo à destra do Pai, ou seja, ele viu aquilo que no Salmo 110 Davi havia profetizado. E quando ele viu Jesus à destra do Pai, ele rendeu o seu espírito ao Senhor e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O apóstolo Paulo, irmãos, toma essas palavras dizendo: irmãos, o Senhor está reinando. Ele está à direita do Pai, governando todas as nações, governando todas as vidas, governando todos os acontecimentos. Não cai uma chuva, não sopra um vento, não passa um tornado sem que Cristo o permita, sem que Cristo o envie, porque Ele é o Senhor de toda a terra. No fim, o Senhor entregará o reino que o Pai confiou a ele, e que o Pai disse: olha, eu vou colocar todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés, ou seja, eu vou derrotá-los. Irmãos, Jesus, na cruz do Calvário, ele derrota a Satanás, um dos nossos inimigos. Não precisa ter medo de Satanás, não precisa ter medo do diabo. Ele já foi derrotado. O livro de Apocalipse diz que ele foi lançado dos céus. Ele foi amarrado. E por ele estar preso e estar amarrado, é que a igreja agora vai por todas as nações, pregando o evangelho do reino. A evangelização e a missão só é possível porque Cristo Jesus derrotou a Satanás na cruz. Quando ele, sendo justo, sendo perfeito e sem pecado, se fez pecado em nosso lugar. Logo, nós podemos viver a nossa vida cristã sem temer o mal, sem temer o inimigo. Jesus aqui, e o apóstolo Paulo afirma, diz que nós não precisamos ter medo de nenhuma organização, de nenhum governo que se levante contra o povo de Deus, pois o Senhor já julgou todas as nações. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem coloca todos os inimigos por debaixo dos pés. E aqui no verso 26, então, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus destruiu esse inimigo ao terceiro dia. Na cruz, ele derrotou a Satanás, pagando o preço que era meu e seu. No terceiro dia, ele derrota a morte. A morte não pôde contê-lo. A morte não pôde detê-lo. Se você for em qualquer outra sepultura de qualquer outro ser humano, você vai ver que a morte o tem detido. Mas o sepulcro de Cristo está vazio, pois a morte não pôde detê-lo. Isso mais no final, o apóstolo Paulo, ele ainda vai falar, dizendo ali no versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo contra quem? Contra Satanás, contra o mundo e contra a morte. É por isso que o crente não precisa se amedrontar
de todas essas ameaças. Mas o apóstolo Paulo ainda continuou dizendo, veja no verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Veja, enquanto lá em Salmos a palavra foi dita como um acontecimento futuro, o apóstolo Paulo aqui anuncia como um acontecimento passado, dizendo, tudo já foi posto debaixo dos pés de Cristo. Qual é a visão, irmãos, que nós temos do Senhor? E a visão que nós devemos ter do Senhor Jesus é de um rei, de um monarca, que tem toda a autoridade, não somente sobre a minha vida e a sua vida, mas sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, não há nada da qual Cristo não tem autoridade, a não ser sobre o seu Pai. E aí ele, então, aqui diz, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, Deus, o Pai, deu ao Deus Filho todas as coisas e pôs por debaixo dos seus pés, ou seja, esse por debaixo dos seus pés mostrando que Cristo é aquele que tem toda a autoridade. Por que, irmãos, que o Pai deu todas as coisas ao Filho e lhe colocou por debaixo dos seus pés? Veja o verso 28 assim, e nós concluímos a nossa reflexão antes de fazer algumas aplicações. Ele diz, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É o início de uma eternidade. O apóstolo Paulo diz, o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho, para que na missão do Filho ele resgatasse todas as coisas ao Pai. Não sei se você visualizou a imagem, mas Deus o Pai envia o Deus encarnado, o Filho, a um mundo perdido, a um mundo sem Deus, a um mundo sem temor, a um mundo sem o conhecimento da salvação. E ele promete ao seu Filho, vai e conquista. A conquista de Cristo foi com a sua própria vida. Cristo conquistou a vida e tudo o que há para o seu Pai, quando ele entrega a sua vida voluntariamente na cruz do Calvário. Ao ressurgir ao terceiro dia, o Pai o exaltou sobremaneira, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, fazendo do nome dele agora um nome excelso, um nome glorioso, do qual então agora o Cristo ressuscitado recebe por herança e pelo mérito seu próprio, por ter entregue a sua vida e derramado o seu sangue, o Pai o confia e coloca tudo debaixo da autoridade de Cristo, para que no último dia, irmãos, e agora sim, não no último dia da nossa vida, mas no último dia da história da humanidade, o Filho voltará os seus olhos ao Pai, com o poder da sua ressurreição e vida eterna, com toda a criação, tudo que existe por baixo da terra, em cima da terra, nas águas, nos ares, com todo o seu povo redimido, o Filho entregará o reino ao Pai. E o texto então diz, veja, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para uma finalidade, para que Deus seja tudo em todos. Não sei se você entende aqui aquilo que o apóstolo Paulo está falando desse Deus ser tudo em todos. Não é uma coisa de panteão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é nas mesmas linguagens que o apóstolo João fala, que no último dia, que na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, nós não precisaremos mais de tabernáculo, porque o Senhor habitará conosco.
Deus, quando cria, irmãos, toda a criação, quando nos 6 dias o Senhor cria todas as coisas e faz o homem à sua imagem e semelhança, Deus o faz para a sua própria glória. E essa glória foi manchada pelo pecado de Adão e pelo nosso pecado. A criação se rebelou contra o Criador. A criatura se rebelou contra o Criador. Cristo agora, com seu poder e autoridade, colocando todas as coisas debaixo do seu controle, entrega ao Pai uma nova criação. Uma criação restaurada, um povo restaurado, um povo redimido, um povo agora sem pecado, um povo agora que viverá o tempo inteiro para a glória de Deus, assim como foi no início. Tudo isso, irmãos, só é possível e só será possível porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Se Cristo não houvesse morrido em nosso lugar, se Cristo não houvesse ressuscitado ao 3º dia, nós não conheceríamos a salvação, nós não conheceríamos a redenção, nós não conheceríamos aquilo que é perfeito. Tendo isso, então, em mente, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações à nossa vida. Quando nós pensamos, irmãos, sobre vida eterna e a vida hoje, nós precisamos ter sabedoria. Alguns cristãos do primeiro século, eles, empolgados com essa verdade eterna, começaram a depreciar a vida presente. Para que trabalhar se Jesus vai voltar? Para que estudar se Jesus vai voltar? Para que casar se Jesus vai voltar? Não é? Vamos pensar que, logicamente, isso não teria um certo sentido. Né? Parece assim, puxa, parece que tudo que a gente faz aqui é vão, porque nada dessa vida a gente leva. Então, para que a gente vai viver a vida como ela é no dia de hoje, no dia de amanhã, se, olha, quando eu morrer, eu estou seguro em Cristo? Irmãos, a certeza de vida eterna, futura, nos traz uma responsabilidade na vida presente. Eu queria que você tivesse isso guardado em mente e no seu coração. Crer na vida eterna, crer na ressurreição de Jesus, em hipótese alguma, pode fazer de nós pessoas irresponsáveis, pessoas, de certa forma, até improdutivas. Pois a vida eterna para o cristão não começa depois da morte. Começa no seu novo nascimento. Logo, se a minha vida e o meu testemunho hoje é de apatia, de preguiça, de falta de compromisso com o reino de Deus, isso, irmãos, é um testemunho contra mim mesmo. Isso evidencia que eu não criei e não entendi o que é a vida eterna. Pois a vida eterna, ela não começa na morte, ela começa no novo nascimento. E quando nós conhecemos a Jesus, nós experimentamos a primeira ressurreição, que é a ressurreição do nosso espírito. Nosso espírito estava morto em seus próprios delitos e pecados, e ele deu vida. Se ele deu vida, o dia de hoje eu preciso viver como um dia eterno. As minhas responsabilidades e os meus compromissos nos dias de hoje têm que revelar com quem que eu estou comprometido. E quando se crê, irmãos, na ressurreição e na vida eterna, se faz tudo para a glória de Deus. Para que ainda hoje as pessoas possam ver que Deus é tudo em todos. Como que eu vou evidenciar na minha família, no meu ambiente de trabalho, aos meus vizinhos e aos meus amigos, que a minha vida não é mais minha, mas do Senhor? Quando eu evidenciar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é meu, não pertence a mim, mas é do Senhor. Isso faz, portanto, irmãos, que vivamos vidas responsáveis. Alguns irmãos de Tessalônica, não entendendo isso,
deixaram de trabalhar. O apóstolo Paulo teve que ser duro com eles, dizendo: quem não quer trabalhar, que não coma. Então, se nós queremos comer, nós devemos trabalhar. E nós devemos trabalhar e devemos comer para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor Jesus. Queridos, essa verdade, em segundo lugar, deve nos trazer uma esperança que não se resume ao aqui e agora, que não se resume aos acontecimentos desta vida e do nosso cotidiano. Certa vez, uma jovem que teve o seu irmão mais novo acometido de uma enfermidade que dificilmente teria cura. E ela pediu oração a muitos irmãos, a muitas igrejas, crendo que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. E houve um dia que o Senhor chamou para si esse irmão mais novo dessa jovem. E um pastor foi visitá-la, para orar com ela, para consolá-la, e ele saiu de lá consolado, e ele saiu de lá fortalecido. Pois essa jovem disse para esse pastor, dizendo: pastor, eu tinha muita convicção de que Deus curaria o meu irmão, de que Deus livraria ele da morte, de que o Senhor não o permitiria ir à sepultura agora, para que ele testemunhasse do seu poder, para que ele falasse da sua majestade. E, trocando algumas conversas com essa jovem, no meio da conversa, ela disse a esse pastor da seguinte forma: a morte do meu irmão não roubou a minha esperança. E essa frase fez toda a diferença. A morte do meu irmão não roubou a minha esperança. Pois as tragédias e as lutas da vida, irmãos, têm roubado a esperança daqueles que têm posto nessas coisas. Se a minha esperança está no meu emprego, quando eu for demitido, a minha esperança se vai. Se a minha esperança está na minha saúde, quando eu ficar enfermo, a minha esperança acaba. Se a minha esperança está em alguém, esse alguém, quando morrer, leva consigo a minha esperança. Mas ela disse: a morte do meu irmão, ainda que tenha me entristecido, ainda que tenha me feito chorar, não roubou a minha esperança, porque eu creio que eu o verei novamente. Porque eu creio que no último dia o Senhor o fará levantar e me fará levantar também. E é essa esperança, irmãos, que nós precisamos ter. E é essa esperança que nós precisamos nutrir. A nossa esperança não pode estar nas coisas efêmeras dessa vida. A nossa esperança não pode residir naquilo em que o ladrão rouba, naquilo que a traça corrói, naquilo que a inflação engole. Se a nossa esperança está alicerçada nas coisas desta vida, no sistema dessa vida, nós estamos sem esperança. Mas se a nossa esperança está no nome de Jesus, com toda certeza, não importa se vivemos ou morremos, não importa se ganhamos ou perdemos, o que importa é a nossa esperança e a nossa vida está nas mãos daquele que nunca morre, daquele que está vivo para sempre. Que esta reflexão, irmãos, acerca da garantia da ressurreição de Cristo possa produzir em nós um novo viver, que nós possamos tomar decisões sábias, que nós possamos ter coragem para sermos obedientes à palavra de Deus, pois ela é quem nos ensina e nos conduz na vereda da justiça e da vida eterna. Que nós possamos confiar as nossas vidas nas mãos daquele que governa todas as coisas e que nada foge da sua autoridade. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.